Salam aleikum, meus amigos, eu, Lucão, aqui novamente com o quarto episódio, meus amigos. E esse episódio já vou trazer para você um versículo de bate-pronto aqui. Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa maravilhosa, muito querida pela cidade, na cidade de Campo Largo e por onde passa, meus amigos. Bora lá, meus amigos, que vai ser sobrenatural da fé. Um abraço, vamos lá. Opa, meus amigos, hoje estamos aqui com a presença de uma pessoa muito especial aqui da cidade, uma pessoa que tem uma história real aí do Senhor Jesus para apresentar para nós. Alexane, prazer te receber hoje aqui no programa com Papo com o Lucão, prazer imenso mesmo, hein? Só sobrenatural, né, Alexane? É isso aí, Alexandre. Então, meus amigos, é isso aí. Então, vamos tomar aqui no programa aqui. Vamos conversar aí. Primeiramente, por que Alexandre? De onde veio esse nome aí? Certo. Isso como tudo começou, Alexandre. Eles foi antes de você. Ela chegou nesse. Mas ela teve os bebês, minha irmã acabou falecendo com 2 anos. E o meu irmão, no caso, minha mãe ficou em luto, né, por conta da nossa irmãzinha. Mas aí tinha o Luiz Fernando. Então minha mãe criou o Luiz Fernando e acabou conhecendo meu pai. O Aí Luiz Fernando ficou. ficou vivo, né, no Ele caso. tá até hoje o. Não, o meu irmão, como todos conheciam, se chamava Topre. Então o meu irmão, ele faleceu já faz 4 anos. O meu irmão. Esse é o Luiz Fernando é o Topre, que a maior parte conhecia por Topre. Nossa. Então, daí minha mãe acabou conhecendo meu pai, né? Eles acabaram tendo seu affair, né? Casaram. Certo, certo. E aí veio ela tinha o Luiz Fernando, que era o Topre, aí veio o Fábio. Daí minha mãe pensou assim, não vai mais uma menina. Tentaram de novo, veio o Felipe, que é o branco. Três irmãos. Aí ficaram Certo. 3 irmãos. Aí quando minha mãe já estava numa certa idade, ela achou que ela não poderia engravidar mais. Meu pai também achou que não poderia engravidar mais, ia fazer já a vasectomia para não engravidar mais. A minha mãe sentiu Com eles tem tempo ruim mesmo. sentiu uma pequena sintomas de gravidez, mas ela achou que não era, porque meu irmão já tinha 1 ano, não tinha 1 ano, o Felipe. Porque nós temos a diferença de 5 anos, os Certo, irmãos. certo. Aí a minha mãe fala que ela sentiu e pensou, não é gravidez, porque o meu filho tá mamando, né? Aí quando ela foi no hospital pra ver, ela tava grávida de mim já de uns 5 meses. Então ela nem aproveitou muito a minha gestação. Como que é o nome do seu pai? Benedito. O seu Benedito, não é fraco não, né? Ele é firme e forte, Benedito. O meu pai faleceu. Mas, Opa, que esteja tá em um bom lugar, né? com toda Opa. certeza. Vai chegar esse momento que eu vou contar sobre meu pai. Tá bom. E quando eles foram fazer o teste pra ver qual é o sexo do bebê, era uma menina. Daí a minha mãe falou assim, não pode ser uma menina. Até o último momento eles acharam que não era uma menina. Quando Que ele tinha certeza que já tinha não ia vir, já, certeza né? que não Só ia vir. E até o próprio médico que não ia falou. vir mais, que nem ia engravidar mais Sim. por causa da idade, né? Aí a minha mãe chegaram no hospital, meu pai falando bem assim pra minha mãe,
Meu pai nervoso, porque pensou que era um menino novamente. Aí minha mãe falou assim, Dito, vai lá buscar uma chupeta. Ele foi. Foi lá buscar a chupeta, mas ele foi lá pra beber, né? Aí a mãe conta que ela fez uma força e eu nasci no quarto. A minha mãe contou. É louco. Ela falou assim, foi um parto maravilhoso, porque disse que foi muito rápido. Eu nasci, minha mãe... Com quantos meses você nasceu? Eu nasci, a minha mãe conta que foi de 8 meses pra 9 meses. Nasceu apressada. Nasci apressada. É isso. Aí a mãe fala que eu nasci ali, minha mãe viu que era uma menina, ficou esperançosa, né? Uma menina. E quando meu pai entrou no quarto, minha mãe não sabia que ele não tinha me visto ainda. Aí ele me viu e ele teve a convicção que era uma menina, porque ele foi lá buscar chupeta, trouxe uma chupeta azul e uma cor de rosa. Aí ele chegou no quarto, a mãe falou, tá aí, né, a menina. Mas ele chegou muito louco. Chegou animado, né? Daí a mãe chegou o momento do registro. O meu nome era pra ser Alessandra. Alessandra. E o meu pai chegou e ele tava tão animado que ele bebeu uns goles, ele foi tão animado fazer o registro que ele chegou lá... Ele ficou de cara que só vinha homem, né? Imaginei... E ele chegou lá e enrolou a língua e saiu esse nome, Alexane. Saiu o nome Alexane e ficou, Alexane Vieira. E eu falo que o meu nome, essa história do meu nome, do meu pai ter ido bêbado fazer o registro, eu sempre conto, porque foi, assim, algo que marcou pra nós, assim, o meu nome, porque... Mas ele tava emocionado pra caramba, emocionado. Porque, pensa, veio 3, ele tinha perdido, né? Sim. Tinha perdido os seus irmãozinhos, né? Foi perdido um e depois outro 2 anos, depois veio 3 homens. 3 homens. E depois já tava a idade avançada da sua mãe, e ele tava na esperança, né, seu Benedito? Ele tava na esperança de vir uma menina, e veio. Vou ter uma menina, né? Daí chega na hora lá, imagina o jeito que ele foi tudo feliz lá pra aquele cartório, né? Posso até imaginar um pouco, né? Veio feliz, mas a minha mãe fala assim que eu fui a menina, mas fui a pior que meus irmãos. A minha mãe fala que não queria ter muitas meninas se fosse igual eu, porque meu temperamento era terrível na minha infância. É muito terrível. Não parava? Não parava? Não, eu fui muito peralta, pra falar a verdade. Muito peralta. Como assim se fala? Eu quebrei os dentes da frente, não tenho os 2 dentes da frente, não tenho. É prótese. Brincando, sem parar. Brincando, caí de boca no piso e quebrei os dentes. Meu Deus do céu. Imagina também a... Você era elétrica, né? Com 8 meses já nasceu no quarto, pai chegou e minha filha tá aqui, né? E como se não bastasse, fui descer de motinha no muro, no corredor da vizinha, bati com a cara no muro, que fiquei com a cara inchada, fiquei com a cara desse tamanho, assim, cheia de pedrinha no meu rosto. Meu Deus. Quantos anos tinha? Quando eu bati, acho que eu tinha uns 4, 5 anos quando eu desci com a motinha. Eu bati o rosto, que eu inchou. E quando eu quebrei os dentes, eu tinha ali pelos 8 anos, eu tava na escola já. Nossa, que... Mas isso é só uns pequenos detalhes, porque eu era peralta mesmo. Não parava. Não, bolinha, achava essas bolinhas. Antigamente tinha aquelas arminhas que você atirava, aquelas bolinhas, sabe? Certo. Enfiei no ouvido, fui parar no hospital. Meu apelido no pronto-socorro era corpo estranho, porque toda semana eu chegava com alguma coisa diferente. Se machucava direto. Eu quebrei o pé na rua e fui jogar bola com gesso, quebrei o gesso. Jogando bola na rua. Meu, já dá pra imaginar como que era, né? Minha mãe fala que eu era bem peralta. E sua mãe ficava pra lá e pra cá atrás de se preocupar pra caramba. Meus irmãos, eles falavam, essa menina não tem jeito. Ia pular corda na rua. Nossa, era terrível. Pulava, correr de casa, saia correndo de casa. Eu queria brincar na rua, só que com os irmãos homens, né? Então meus irmãos, eles me cuidavam bastante também. Nossa, e conversando com você assim, nossa, vocês têm uma história de superação desde tempo já, né? Sua família vem se superando, firme, guerreando. Você também caía desde pequena, cai e queda, não tem queda com você, né? Que se machucava, se levantava, ruim. Não tinha tempo ruim, né? E seu pai, um pouco, aquele cara, tal. Como o nome dele? Seu Benedito? O Benedito. Fiquei muito, muito feliz do jeito que ele chegou, ele foi falar, tipo, lá, Alexander, verdade, Alessandra? Ele que deu esse nome aí e ficou, né? Um nome com uma história. E ele acreditava muito que havia meninas. Sua mãe não acreditava mais? A mãe não acreditava muito. A mãe conta que ela não tinha muita esperança que viesse menina. E o sonho dele era ter uma menina. Ele só me chamava de Flor. Só. Nossa, você vê uma história de motivação aí desde de pequeno, igual você falou, não tinha tempo ruim. Você já foi programada pra nada? A minha mãe conta que quando eu tinha uns 2 anos, eu peguei uma alergia. Tive uma reação alérgica. Você ficou doente quando era pequena, Sim, no caso? e eu quase morri também.
porque essa reação alérgica, eles me encaminharam para o hospital e no hospital eles me deram uma medicação que deu uma reação muito forte. E essa medicação que foi o Berotec, essa reação que ele me deu, acumulou catarro no meu pulmão. E eu tava com bronquite alérgico. E a gente foi uma senhora lá em Balsa Nova, que agora ela não é mais viva, né? Que era a Dona Lúcia, e ela passou umas medicações pra nós. Ela era uma farmacêutica aposentada. E quando a gente saiu de lá, ela conta, depois de um tempo, ela contou pra minha mãe que ela achava que eu não ia chegar viva em Campo Largo. Porque eu tava muito fraca, muito fraca. Foi um erro dos médicos na época? Provavelmente sim, porque eles deram uma medicação sem fazer o teste. E essa medicação acabou... Deu um efeito diferente, né? Deu um efeito diferente. Meu Deus, aí você tava voltando, sua mãe, além de passar com você correndo na infância, ela corria, daí deu esse problema também. Sim, então eu falo que Deus, ele tem um cuidado especial sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da nossa família, desde muito cedo. Então o Senhor tem um cuidado especial sobre nós. O negócio é só por Deus mesmo, que eu fiquei imaginando como é o nome de sua mãe. Terezinha. Dona Terezinha, um abraço, Dona Terezinha. Então, a preocupação dela maior era mais com você que com os filhos homens. Ela fala assim que eu era terrível, porque eu gostava de... Tudo que era de piá eu gostava de fazer. Jogar bola, jogar bets. Só uma coisa de piá, assim. Porque eu fui criada, meus irmãos, eu só tive irmãos homens, né? Então... essa parte assim era mais porque eu tinha mais irmãos homens, então por isso que eu gostava. Minhas amigas também, só tinha um irmão piá, então a gente gostava de fazer o que eles faziam. Gostava de jogar bola, tudo. Sim. Não parava pra lá e pra cá, né? Sim. E nossa, história desde pequena eu já vi aí que sempre na fé, a família sempre com Deus ali, Sim. sempre caminhando junto, né? E tipo, passando ali com o tempo, você foi crescendo normal ali, quando que você foi ficando mais cegadinha? Demorou, né? Não. É que assim, como eu tive um período muito difícil, assim, na questão da minha pré-adolescência, conforme eu fui crescendo, tive alguns traumas, né? Como toda menina, a gente tem alguns traumas. Tive relacionamentos difíceis, né? A partir dos meus 18 anos, sempre trabalhei muito cedo, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar cuidando de criança, porque minha família é uma família humilde, então um ajudava o outro, né? Então a gente tava sempre um dando suporte pro outro. E eu comecei a trabalhar muito nova. Então meu primeiro registro foi com 17 anos, meu primeiro registro na carteira. E ali foi dando seguimento. Comecei a trabalhar na Procópio, trabalhei um tempo. Desde pequeno, né? Hoje você tá com quantos anos hoje? Vou fazer 32, eu tenho 31. Desde pequeno sempre na luta, um ajudando o outro, Sim. né? Assim vai, né? E eu comecei a trabalhar muito nova, né? Ajudava meu pai, ajudava minha mãe ali. Acho que eu tava com 20 anos, 21 anos, eu acabei conhecendo uma pessoa e acabei acabei me juntando, podemos dizer assim. Né? Tive um relacionamento com essa pessoa, a gente ficou junto durante 3 anos e 8 meses, ali a gente ficou um tempo, depois certo. A gente acabou se separando, né? E eu acabei morando sozinha por um tempo. E acabou sofrendo muito devido a isso daí ou não? Olha, sofreu muito com a separação, sofre, né? Foi difícil porque o relacionamento, ele é uma via de mão dupla, um ajuda o outro, né? No nosso caso ali, a gente não tava mais andando na mesma sintonia, então foi difícil o processo da separação, mas hoje a gente tem uma boa convivência, né? Ele tem a família dele, hoje fico feliz por ele, né? Por ele ter conquistado as coisas, né? Eu não pude gerar, não pude ter filho, hoje ele tem uma menininha, tem um piazinho também, então eu fico muito feliz por ele. O importante é, tipo, desejar o bem, né, pra pessoa. Sim. Não deu certo, mas que seja feliz, né? Sim, é o que eu sempre falo pra ele, né? A gente não deu certo, mas eu torci muito pela felicidade dele, torço muito pela felicidade dele, né? Quero que ele seja muito feliz, que ele cuide da esposa dele, como ele tem cuidado, e fico feliz por ele, né? Porque tudo que você deseja de mal volta pra você, então nunca desejei nada de mal pra ele, sempre torci. O bem gera o bem, né? Sim, com certeza. E tu teve filhos nesse tempo? Não tem filho? Não, eu não tive filho. Eu tive um problema quando eu tava casada com ele, eu fiz tratamento, não consegui engravidar. Talvez
tudo que aconteceu futuramente comigo, né, mostrou pra mim que não era o momento de eu gerar. Hoje eu tenho esse entendimento. Deus estava preparando, pôr na mão já, né? Que foi um preparo do Senhor. Né? É muito difícil hoje, né? Aconteceu muita coisa no decorrer desses 3 anos que eu estou em tratamento oncológico, onde o Senhor preparou para mim entender o porquê o porquê tudo aconteceu, né? E da forma com que aconteceu. O Espírito Santo, ele mostra tudo pra gente, né? A gente tem aquela conexão com o Espírito Santo, buscando Sim. ele, procurar entender, ele mostra tudo, né? E como que foi, tipo, quando você descobriu que você tinha... Como que foi no começo, como você descobriu que você tinha aderido a essa doença, que você venceu aí, como que foi? Então, assim, eu fiquei um tempo morando sozinha, né? Nesse período eu aproveitei, né? Saía, né? Muitas coisas aconteceram. Usei muita droga, bebida e muitas coisas. Chegou a recair, tipo, o mundo, assim, tudo, né? É que assim, como eu tinha o entendimento da igreja, eu ia pra igreja, fui um tempo pra igreja, tinha o entendimento de ir pra igreja, conhecia Jesus, mas não seguia, né? Não tinha, não seguia a igreja, não ia pra igreja. Mas embalo do mundo, jovem, né? No pique, né? Ia no embalo. E após a separação foi pior, porque daí eu saía, tava solteira, morava sozinha, então eu aproveitei aquele período e curti o momento, né? E quando eu fiquei doente, a primeira vez quando eu descobri o câncer... Como que foi, tipo, na época, assim, você consegue lembrar quando você foi diagnosticada, como que fala mesmo assim? Quando eu fui diagnosticada foi assim, eu nunca fui namorar. Nunca quis namorar, então eu me separei do meu ex-marido e não tive envolvimento com outras pessoas, tipo de relacionamento. Conhecia as pessoas, mas não chegava a ponto de namorar. Quando eu me separei do rapaz que eu estava, a gente tinha brigado, a gente acabou se separando, não estava mais dando certo, a gente ficou uns 2, 3 meses junto. E eu comecei a passar muito mal. Comecei a passar mal, e dor, e não sabia o que era aquilo, não sabia o que era. E aí eu nunca me esqueço, era aniversário da minha avó. Você sofria com o quê, tipo, na época, tipo, assim? A dor que eu tava sentindo era uma dor, tipo, na barriga, assim, era uma dor. Não era no corpo inteiro? Não, era uma dor só na barriga e nas costas, uma dor insuportável, eu não sabia o que era. E eu lembro que eu... Tomava remédio pra passar dor? Tomava remédio pra passar dor e não passava. Aí eu fui pro Rossio, cheguei no Rossio, fizeram uma tomografia, então, Alexandre, aqui tá constando que você tá com teu intestino tá obstruído. Provavelmente a gente vai te dar uns remedinhos aqui, você vai pra casa e vai ficar bem. Eles pensaram, nem ele sabia o que era, no nem caso, ele né? sabia o que era. Me deram medicação, tomei medicação, melhorou, fui pra casa. E ali, já foi na quarta-feira, eu já tava uns 6 dias sem ir no banheiro. Eu já era uma pessoa que eu não ia muito no banheiro, então pra mim tava normal, mas 6 dias é muito. 6 dias, meu Deus, tomando e comendo, e só comendo, né, não tava saindo. E daí eu com aquela dor, não sabia o que era. Tá bom. Aí quando foi na sexta-feira, na quarta-feira que foi aniversário da avó, na sexta-feira eu passei mal, não tava aguentando, tava desmaiando. Falei, mãe, me leva pro hospital, porque eu não tô aguentando. E a mãe me levou pro hospital. Chegamos lá no Rossio, eles já me internaram. E eu trabalhava. Eu era assim, minha vida era trabalhar. Trabalhava de segunda a segunda. Trampava e vivia a vida, né? Trabalhava de segunda a sábado na faculdade, que eu trabalho na Uninter, e trabalhava nos domingos. Nesse tempo você já trabalhava na Uninter? Sim, já? Na Uninter vai fazer 9 anos que eu estou trabalhando lá. Faz 9 anos que eu estou nessa empresa. Certo. E eu peguei e falei assim, eu tenho que trabalhar no sábado. Falei, eu não posso ficar internada aqui no hospital. Aí eu peguei e falei pra mãe, falei, mãe, eu não posso ficar aqui. Daí a mãe falou assim, não, filha, acho que não vai. Eu vou pegar e vou deixar você aqui e a gente vai vendo o que eles vão decidir. Aí o médico chegou e falou assim, Alexandre, a gente vai ter que internar porque a gente vai precisar ver o que tá acontecendo com você. Eu falei, não quero, eu tenho que trabalhar amanhã de tarde, eu tenho um evento, minha vida é trabalhar. E você não tava nem caindo na real ali no caso, que você tava com a doença tão... que você, tipo... Não tava. Tava tendo uma vida normal. Tava tendo uma vida normal. E aí eu peguei, falei, tá bom.
Daí me internaram, me encheram de medicação, daí como eu tenho plano, eu fiquei num quarto particular, entrei lá no quarto. Daí minha amiga tava lá comigo, ficou tirando foto de mim. Daí eu falei, eu não quero ficar aqui. Só que ali começou o sofrimento. Que eu fiquei sexta à noite, sábado o dia todo. Quando você chegou nesse dia aí, você... Tipo, nossa, eu fico imaginando a situação, que difícil ali, um mistério. Se tornou um mistério, né? Quando você tava sentado ali, você tentava deduzir o que você tinha. Mas não sabia. Porque há um mês atrás, mais ou menos, eu tive uma hemorragia grave. Antes de tudo isso acontecer, eu tive uma hemorragia grave. Essa hemorragia que eu tive, eu usava o DIU. E o meu DIU, ele desceu, simplesmente ele desceu. Como se fosse uma menstruação, ele desceu. E eu achei já aquilo estranho. E a minha ginecologista me mandou pra mim, falou assim, Alexane, eu preciso que você vá procurar um médico especialista. Porque não é normal o DIU descer como ele saiu, ele simplesmente saiu. Geralmente o DIU ele se realoca, vai para outro órgão, mas no meu caso não. Ele só desceu. E eu falei, tá bom, mas eu nem tenho importância pra ginecologista. Eu falei, eu tenho que trabalhar, eu não tenho. Tô de boa, tenho as preocupações. Eu tenho as preocupações, eu não tô nem aí. Eu não tinha tempo pra Deus, eu não tinha tempo pra ninguém. Eu não tinha tempo pra nada. A minha prioridade era trabalhar pra me pagar minhas contas. Então ali eu já vi, né? Depois Queira ou não, ficava ocupada, né? Porque, queira ou não, de certa maneira, o inimigo sabia do propósito que Deus tinha na sua vida. Então ele procurava adiar, deixar se distrair, que você conhecia a palavra, mas você não conseguia chegar. E daí a primeira reação, como foi ali a primeira reação na hora que foi o impacto ali de frente, assim, como foi? Só que ainda demorou pra mim descobrir. Porque o que acontece? Você foi ida e vindas, né? É porque assim, eu fiquei no hospital, eu fui na quarta-feira, eles me deram remédio e eu fui pra casa. Na sexta-feira, quando foi na sexta que eu me internei, eu fiquei sexta, sábado e domingo eu fiquei agonizando. Porque acontece, eles me davam medicação porque eles achavam que era como se fosse um acotovelamento. O que é um acotovelamento do intestino? É quando o intestino ele emenda um no outro. Porque na tomografia parecia que estava obstruído, mas não aparecia o que era. Então pense, eu quase 10 dias sem ir no banheiro já, nesse período, eu comecei a vomitar. Comecei a vomitar, e eu não conseguia parar de vomitar. E eu vomitava e não sabia o que era. Eles não sabiam o que era. Aí, quando foi no domingo, meu pai, né, meu falecido pai e o meu irmão, o Felipe, foram no hospital me visitar. Eles passaram uma sonda gástrica em mim, que a sonda, ele é um cano que eles passam pelo nosso nariz. Eu tava tão fraca que eu não conseguia nem reagir. Você não tava se alimentando nessa época, nada? Eu tava só no soro, porque eu tava no hospital, né? Eu lembro que eles falaram assim, segurem ela. Eu só lembro disso. Eles começaram a empurrar aquela sonda, eles empurraram com tanta força que chegou a estourar a veinha do meu nariz. Porque eles empurraram pra passar a sonda, e ela só falava engula. Porque eu tinha que engolir a sonda porque eles precisavam saber o que tinha no meu estômago. A sonda tinha que passar pelo nariz? Isso. Você é acordado? Então a sonda passou. Mas sem anestesia, sem nada? Sem anestesia, sem nada. Então, você imagina como foi. Eu só tava vomitando. Aí, aquela água que tava no meu intestino, eles mandaram pra análise. Isso foi no domingo. E quando eles mandaram pra análise, eles ficaram preocupados, porque daí meu pai chegou lá e eu tava numa situação bem complicada, assim, porque eu tava muito fraca. Meu pai fez um barraco lá no hospital. Meu falecido pai, mas pelo jeito, irmão. todo mundo, se era querida em casa, todo mundo... As enfermeiras, todo mundo gostava de mim, todo mundo tava preocupado, eles demorando pra saber o que fazer. Aí pegaram e à noite fizeram outra tomografia em mim. Aí quando foi na segunda-feira de manhã, chamaram toda a minha família. Quando chamaram minha família, eu já achei estranho. Você começou a comer, tava recuperando? Não, ainda não... eu tava ali morrendo. Eu tava morrendo já. Porque eu não tava aguentando mais. Foi ali que eles falaram, o doutor Feitosa chegou pra mim e falou, Alexandre, nós temos 2 propostas pra você. Você aceita fazer uma colonoscopia, que é o exame que eles fazem pelo reto, ou você prefere fazer a cirurgia, pra gente descobrir o que você tem? Eles não sabiam, né, que você tinha? Aí eu só falei assim, doutor... Você é muito nova, né, que eu não... Fazia quantos anos isso atrás? Eu tava com 28. Nova, muito nova, na verdade, né? Então, pra eles... E daí o doutor só falou assim, eu só falei, eu quero cirurgia. Eu quero operar porque eu vou morrer, doutor, eu não tô aguentando. Tá sentindo que ia embora? Eu tava sentindo que eu ia morrer.
Aí eles pegaram, me levaram pra emergência, já só avisaram minha família, eles assinaram um termo e me levaram pra cirurgia. Eu não sei quantas horas eu fiquei lá, eu só sei que umas horas eu acordei e só escutei a menina falando assim: quanto cocô tiraram dentro dessa menina? Por quê? Porque eu tava há 11 dias sem ir no banheiro. E o que tava no meu estômago era fezes. Era fezes. Nossa, ele não tava, que você não tava indo no banheiro. Quantos dias no banheiro? 11 dias, quando eles operaram. Meu Deus. Aí, tá bom. Fizeram a cirurgia, eu fui pro quarto, eu não tava A aguentando. dor que você tava na barriga era... Era o que eu tava vomitando, era cocô. Eu não sabia. Tá bom. Fizeram a cirurgia. Situação difícil, hein? Meu Deus. Aí o doutor, pra você ver como o Senhor é tão maravilhoso. Quando eles, pelo que eles contaram depois, né, o doutor me contou, quando eles tiraram o tumor, ele tinha o tamanho de uma laranja. Tipo, ele era O grande. tumor era o... Já era o... O câncer. Já era o Eles câncer, tiraram né? um pedaço do meu intestino. Eles tiraram 18 centímetros do meu intestino. Tiraram, se não me engano, 9 centímetros pra frente e 9 centímetros pra trás. Pra eles poderem fazer a biópsia. Mandaram pra análise. Quando eles me abriram, que eles Não sabia, eles não tinham te falado ainda. Não, eu não sabia de nada. Eu fiquei sabendo tudo depois, né? Aí, quando eu fui fazer a consulta de retorno, né, que o doutor me contou tudo. Que daí eles esperaram pra tirar os pontos, tudo pra me contar o que era. Aí que o doutor me contou. Ele me contou detalhadamente o que era. Ele falou assim: olha, Alexane, era um tumor. Eu falei: o que é tumor? Porque eu sou leiga, eu não sabia o que era um tumor. Mas você já tava desesperada com aquela situação Sim, toda ali. na minha cabeça, eles colocaram na minha cabeça que era uma cirurgia de intestino, que eu só tava saindo no banheiro. Foi isso que eles me passaram. Só tava sentindo, senhor, vou morrer, me ajuda, imagina, né? Me ajuda, o que tá acontecendo, né? Aí o doutor chegou pra mim e falou: olha, Alexane, era um câncer. A gente não tem certeza se ele era benigno ou maligno. A gente vai encaminhar você pra fazer as quimioterapia, porque a gente tirou o tumor. E você vai começar a fazer as quimioterapia porque você está com câncer. Aí eu, o quê? Ele falou assim pra você, não? Sim, Você eles têm que ser direto, porque eu fui tirar os pontos, né? Isso depois de 20 dias. Você tinha voltado embora ou não? Já tinha ido pra casa, que daí eu já tinha, no caso, feito a cirurgia, tinha passado o tempo do hospital, eles me mandaram pra casa. Eles não me contaram nada. Todo mundo sabia, minha família sabia, Você menos ficou eu. quantos dias nesse dia que você ficou mal lá? No hospital eu fiquei 7 dias. Que era só pra ir, pra ver um negocinho e... E fiquei lá no hospital. Fiquei 7 dias lá, fiz cirurgia, tudo, e eles me liberaram pra ir pra casa. Aí, né, ficou tudo certinho. Eu fiz tudo que eles pediram, né, a questão da limpeza, tudo, a cirurgia. Os primeiros banhos foi difícil, porque era algo totalmente diferente pra mim, né, um corte gigantesco. Então foram 22 pontos no abdômen. Então foi uma cirurgia bem grande. E quando eu fui tirar os pontos, que o doutor me contou, que ele falou: então, Alexane, você tava com câncer, era um tumor, a gente não sabe se ele era benigno, se ele era maligno, e começou a falar. E você tinha ido normal lá, só pra ver o que era o resultado da consulta. Que Em casa alguém tinha chegado a te falar que podia ser? Ninguém me falou nada, todo mundo sabia e ninguém me falou nada. E sua reação, assim, quando ele falou? Eu só olhei pra cara da minha mãe chorando, a Lu, minha madrinha, que foi junto, chorando também. Eu falei: vocês sabiam? Aí a mãe falou assim: nós sabíamos. Você já tinha um caso na família também, caso? Antes de você? No caso, ia fazer 1 ano que eu tinha perdido meu tio pra um câncer, que foi o tio Mátio. E eu tinha perdido, ia fazer 2 anos que eu tinha perdido meu outro tio também pro câncer. Mas a minha ex-cunhada, né, também faleceu por um câncer de mama. Então, tipo, amigos, né, acabaram falecendo por câncer também. Então aquilo me... Você já tinha uma experiência que todo mundo que tava pegando o câncer morre, na verdade. Isso que todo mundo acha. E aquilo me impactou. Aquilo me deixou muito mal. Aí quando eu soube, né, o doutor me explicou que eu ia ter que fazer uma cirurgia. Eu ia ter que fazer uma cirurgia pra colocar um catéter. Eu uso um catéter pra fazer medicação, que ele fica aqui no peito, que é uma bolinha, né, que ela é por dentro, que ela fica na veia principal do coração. Quando eu fui fazer essa cirurgia, eu fiquei nervosa, né, porque era mais uma cirurgia, eu não sabia o que estava acontecendo. Coloquei o catéter e eu lembro que uma amiga minha, Diana... Não tava caindo a ficha ainda. Já tinha caído a ficha, mas eu não tava entendendo, né, muito bem. E eu lembro que a Diana, uma amiga minha que venceu um câncer de mama, ela chegou lá em casa, tava muito triste, eu tava com muita vontade de comer um bolo de chocolate, muita vontade. E eu lembro que eu não tinha falado pra ninguém,
E eu nunca vou me esquecer, porque é o cuidado do Senhor. O Senhor sempre esteve presente na minha vida. E eu lembro que ela chegou e falou que tinha trazido um bolo. E quando eu vi, era o bolo que eu tava com vontade de comer. E ali eu vi o cuidado do Senhor na minha vida. E eu lembro que a Diana falou assim pra mim, amiga, ninguém sabe o que você tá passando. Se te der vontade de chorar... E você tinha intercedido pro Espírito Santo de Eu alguma tinha maneira, pensado, né, falado num com bolo. Deus, o Espírito Santo escutou e foi lá na pessoa, sem dúvida, né? Sim, e eu lembro que eu falei, ela falou assim pra mim, eu tava sentada de cabeça baixa, ela falou assim, Ali, ninguém nunca vai entender. Se você te der vontade de chorar, chore. Se der vontade de gritar, grite. Só você sabe o que você tá passando. É você e Deus. E quando assim que o Senhor, tipo, que eu vejo que é uma situação muito difícil, né? Muito, muito difícil. Só de imaginar assim, que ou não, você já tá olhando um currículo de pessoas que foi embora, não é pessoas que você olhou, pegou, não tem. Já tem, queira ou não, né? Tipo, só de ouvir falar, você já ouviu falar de um monte. Mas você dentro da família, assim, em que momento que o Senhor mesmo ali, Jesus virou base, porque a luta começou, ali começou o negócio ficar doido. Que momento que o Senhor virou base na sua vida ali, que você teve que usar mesmo, da fé mesmo com o Senhor ali? No meu primeiro tratamento, assim, eu era muito grata, assim, por tudo que estava acontecendo, né? Eu sempre colocava Deus como base sobre tudo, né? E nessa luta, não é mesmo? na luta, porque não é fácil. Eu via pessoas assim que tinham enfrentado aquilo, mas não tinham vencido, né? Mas eu nunca questionei a Deus, nunca. Sempre me perguntaram uma vez, uma menina falou assim pra mim, ai, mas você não questiona Deus porque isso tá acontecendo com você? Eu falei assim pra ela, tem sempre um pra quê. Eu não pergunto por quê. Você não quis nem entender e querer não entender. Eu sempre tinha a questão, pra que Deus? Pra que eu estou passando por isso? Pra qual motivo? O que o Senhor quer de mim? Né? Então... Chegou a chorar, chegou o pai, o Senhor chegava a falar com você assim, pra você entender, né? Algo dizia pra você, né? No começo, assim, eu não entendia muito bem. Porque, assim, como eu não tava seguindo a igreja, não tava indo pra igreja, eu sempre fui muito grata. Eu falo que no meu segundo tratamento, eu entendi o porquê. Porque eu entendi a minha paternidade. No primeiro você já tinha baseado nessa luta, assim? É que no primeiro tratamento eu tava muito grata pelo que estava acontecendo, por cada dia estar evoluindo, por não desistir, mantendo a fé, mantendo a tranquilidade, sempre com um sorriso no rosto. Ninguém nunca me via chorando, choramingando, triste num canto. Eu tava com dor, eu tava vomitando, eu tava ruim, eu tava. Deus estava comigo, mas não da forma com que eu tenho uma vivência com Ele hoje. Certo. Sabe? Então ele sempre esteve comigo. Mas eu não intercedia tanto pra ele como eu intercedo hoje. Você continuava tendo uma vida normal no primeiro câncer? No primeiro... Bebeu? Você é bebendo ou parou de beber ali? Então, no primeiro tratamento, a médica me explicou, né? Como era a primeira vez que eu estava fazendo quimioterapia, eu não sabia como era. A minha quimioterapia que eu fiz era a quimio branca. Eu fazia quimioterapia no laboratório, fiz 12 quimioterapias. Eu fazia no laboratório. Nossa, eu vinha... muito, né? É bastante, porque eu fazia 12 quimioterapias no laboratório e eu trazia a quimio pra casa. Eu vinha embora com a quimioterapia, por isso que eu usava o catéter. Que daí eu vinha com uma bolsinha, né? Ela era uma bolsinha de quimioterapia. Era uma bombinha assim. Que choque, né? Que choque mesmo. E eu ficava com ela ali, né? No meu primeiro tratamento, eu lembro que a primeira vez que eu fiz quimioterapia, no primeiro dia, o tratamento que eu fiz é lá em Curitiba, na Ciong. Eu lembro que nós não conseguíamos Uber pra vir embora com a minha mãe. E a gente ligou pro Mirto, pro Gabriel. E o Gabriel foi buscar a gente. E eu penso, primeira quimioterapia, eu pensei, não vai acontecer nada, a doutora não me deu restrição nenhuma. E eu tava com muita vontade de comer Coca-Cola com pizza. Muita vontade. É ruim, né? E daí o Gabriel falou assim, vamos lá. Eu Gabriel, compro o Mirto, né? Aí ele falou assim, vamos lá, eu compro pra você. E fomos comprar a tarde da pizza. Comprei uma pizza. Eu cheguei em casa, com aquela, não tava sentindo enjoo, não tava sentindo nada. Peguei um copão de coca e um pedação de pizza e mandei, velho. Comecei a comer. Imagina, uns dias com a vontade de comer que... Porque daí no pós-cirúrgico eu não podia comer, então eu tive que aguardar um tempo. Fui comer. Nossa, a hora que todo mundo foi embora, daí eu falei pra mim, vamos dormir, né? Daí eu tava
tava ainda me recuperando da cirurgia, né? E eu não podia fazer muito esforço, então tinha jeito pra deitar, tinha jeito pra me mexer, por causa da cinta, tudo, né? E eu deitei pra Mas dormir. foi com cinta, Sim, catéter. tudo. E daí eu lembro que eu deitei assim e dormi. Quando foi, eu lembro, acho que foi umas 2, 3 horas da manhã eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal e comecei a vomitar. Eu vomitei todinha a pizza e todinha a coca porque o meu corpo não aceitou. E eu não podia vomitar, eu tava me afogando. Porque daí eu dormi com a minha mãe pegou e só me puxou assim de lado, porque daí como eu não conseguia me mexer por conta da cinta, minha mãe me puxou assim e virou eu assim pra que eu pudesse sair toda, pra poder sair, porque senão eu ia me afogar ali. Então daí eu aprendi, fazendo no dia da quimioterapia, não comer besteira. E assim foi indo o tratamento. Quando eu terminei meu tratamento, né, que eu terminei as quimioterapia, eu lembro que eu tava na 6ª quimioterapia, eu pedi pra uma amiga minha me levar na igreja, que eu frequento a PIB. E eu pedi pra ela que eu tinha sonhado. PIB, Igreja Batista? Na Batista. E eu pedi pra ela me levar, que é a Fran. Falei, Fran, você tem como você me levar lá na igreja? Que eu quero muito agradecer ao Senhor. Você viu o que estava acontecendo, era sobrenatural. Sim. E daí eu lembro que ela falou assim, eu passei a te pegar, e a gente foi. A gente chegou lá no culto, fazia muitos anos que eu não ia na igreja. Eu ia na igreja quando eu tinha meus 15 anos. E eu sempre frequentei a igreja, mas eu não cheguei a me batizar. E o meu ex-marido era católico, então eu permaneci na católica por ele, então eu não ia na igreja mais. E eu lembro que eu cheguei e o pastor Elias veio orar por mim. E eu contei pra ele o que estava acontecendo, ele orou, a gente chorou muito, foi assim um tempo muito precioso, assim, sabe? E eu fiquei muito feliz. E eu lembro quando eu terminei o meu tratamento, que foi em 2023, eu terminei o tratamento. Eu descobri o câncer em 2022 e eu... Ele era câncer de quê? Que tem... Daí era um maligno. Não, mesmo. Mas o outro primeiro câncer era maligno, o primeiro. Já veio maligno. Maligno Já. é aqueles que tipo... É o mais forte, né? O mais agressivo que eles falam. E eu lembro que isso tudo no primeiro tratamento. E eu lembro que eu fui... quando eu terminei o tratamento, né? Que eu fiz minha última quimio, foi um dia muito especial. Porque eu vi aqueles vídeos, sabe? Das pessoas que decoravam o carro. E colocavam as bexigas e colocavam minha última quimio buzine. E eu lembro que eu brinquei com meu irmão, com o Branco. Eu falei, Branco, vamos decorar o carro. Será que alguém vai buzinar pra nós? Então, tipo, foi aquela emoção, sabe? Eu fiz uma camiseta escrito, né? A fé cura. E eu lembro que a gente foi... Você chegou a perder cabelo tudo na época, né? Na primeira vez, não. Na primeira vez, caiu 50% do meu cabelo. Caiu, ficou ralinho o meu cabelo. Eu tinha o cabelo bem black e ele ficou mais ralinho, ele caiu bastante. Certo. Não precisou raspar da primeira vez. Certo. Aí eu lembro que o Branco falou, vamos. Decoramos o carro e saímos, né? Pegamos a BR. Colocou um monte de bexiga no carro. Colocamos bexiga, mas as bexigas na primeira curva, as bexigas foram embora. Na primeira curva. E eu lembro que o meu irmão falou assim pra mim, será que alguém vai buzinar pra nós? Eu falei, não sei. Eu com o celular gravando, nervosa, né? Mas aquela emoção, é minha última químio, né? Vou vencer, né? Venci. Já venci, assim mesmo, assim que se fala. Aí, eu lembro que a hora que nós estava indo, assim, nós pegamos a BR, ali, a hora que nós passamos pelo outlet pra pegar sentido Curitiba, vinha vindo um carro da funerária. Foi o primeiro carro que buzinou pra gente. Tá doido. Eu brinquei com o Branco lá, Branco, uma funerária, a primeira buzina. E ali foi, até Curitiba, caminhoneiro, buzinando, eles paravam. E o carro tudo... E o carro cheio tudo enfeitado. Eu lembro que a gente chegou, a gente foi na Uninter, eu fui tirar foto com as meninas, né? Passei por lá só, bem rápido, né? Dar um abraço nelas e fui pra Sionc pra fazer a última quimio. Aí eu lembro que a hora que a gente tava descendo ali pra chegar na Praça 24 de Março, que meu tratamento, onde eu faço tratamento é ali perto, eu lembro que um carro parou do nosso lado. E o cara começou a falar, começou a orar pela minha vida. Ali. Um cara do nada apareceu. Aleatório, do nada. Ele falou assim, meu pai está aqui, meu pai faz tratamento também. E que Deus abençoe a tua vida e você já venceu em nome do Senhor Jesus. E aquilo impactou a minha vida porque uma pessoa de certeza, né? É a convicção e a certeza, né?
E eu cheguei lá pra fazer a última químio, nós estava lá. E eu lembro que o meu irmão tinha uma senhora. E o meu irmão não ia poder ficar comigo lá na sala, mas como era a minha última químio, as meninas deixaram ele ficar lá na sala comigo. E tinha uma senhora sentada do meu lado. E eu vendo aquela senhora reclamando, chorando, ela tava muito triste. E eu e o meu irmão de folia. Eu e ele dando risada. E daí chegou as meninas lá dentro e falou assim: Ali, quem é aquele carro que decorou ali da última químio? Eu falei: sou eu. E daí a mulher ficou olhando assim. Daí do nada ela veio conversar comigo. Ela falou assim: é a tua última químio hoje mesmo? Eu falei: eu tô terminando o tratamento. Aí nisso a irmã dela que tava sentada, ela disse assim: minha irmã vai fazer a segunda químio hoje. E ela não quer mais fazer tratamento. Ela falou assim que tá sendo muito agressivo pra ela. Eu peguei e falei pra ela, eu falei assim, antes de eu ir embora, né, cheguei, dei um abraço nela, perguntei se eu poderia dar um abraço nela. Dei um abraço nela e falei pra ela. Eu falei: hoje eu estou terminando um ciclo. Eu tô terminando um tratamento. Mas amanhã pode ser você, não desista. Não desista porque Deus tem planos pra tua vida. Não desista agora. E Você falou pra ela? Falei pra ela. Abracei ela. E daí a irmã dela veio e me abraçou. Eu tava indo embora, a irmã dela veio correndo me abraçar, chorando. E falou assim pra mim: obrigada, moça. Porque graças a você e a tua alegria, ela não vai desistir do tratamento. E você que sendo a prova viva ali, que você saiu ali, você já tinha certeza que tinha vencido ali. Sim, tinha plena certeza que eu tinha vencido. Você teve algum versículo assim que você meditou na Bíblia, assim, alguma A coisa primeira assim? vez não. A primeira vez eu não fazia, não fazia devocional, não fazia nada. Então, tipo, na primeira vez, assim, eu fui muito grata ao Senhor pelo que o Senhor fez, né, na minha vida. Então, no primeiro tratamento, assim, foi mais a gratidão do Senhor por eu estar bem, por eu ter Ainda me poder mantido. sair dali animando. Animando outras pessoas, né, falando sobre o meu testemunho. E eu fui dar meu testemunho na igreja a primeira vez. Eu lembro que a Diane, uma amiga minha, tava cantando. E ela é uma amiga minha que eu conheci ela no mundo. E quando eu vi ela lá em cima do palco cantando, do púlpito cantando, aquilo trouxe uma paz pro meu coração. Porque eu pensava assim, eu vou conseguir também, entende? E isso foi no meu primeiro tratamento, né? Quando eu fiz o primeiro tratamento. Aí ela veio, me abraçou e deu subir lá no palco pra falar, pra dar o testemunho. Foi uma experiência, assim, muito difícil, assim, porque você falar pra outras pessoas... Que louco, algo que você venceu que, tipo, no olhar de todo mundo é impossível, né? E tinha pessoas ali que estavam esperando por esse testemunho. Eu dei o testemunho, falei, agradeci. Foi muito lindo, toda a minha família tava lá, foi uma choradeira, assim, foi algo muito lindo. Muito forte, né? Foi muito forte, né, o que o Senhor fez. E depois de um tempo eu fui no encontro com Deus da PIB. Fui no encontro com Deus em 2023. Fui eu e minhas amigas, a minha prima Ana Flávia, a minha amiga Lede, a gente foi no encontro junto. Certo. E foi muito lindo lá. E lá também a Diane tava lá, essa minha amiga. E foi muito lindo, assim, porque o Senhor trouxe na minha memória coisas que eu precisava curar. Coisas que eu precisava... Com Deus é tremendo, né? Sim, e foi muito precioso pra mim esse tempo, porque eu tive ali o entendimento, eu queria voltar pra igreja, eu queria me batizar, eu queria permanecer ali. E eu lembro que uma das meninas das formiguinhas, que elas são as meninas que trabalham no encontro, elas são chamadas de formiguinhas. Uma das formiguinhas eu tava chorando muito, porque Deus trouxe na minha memória o que eu passei, né, sobre a questão da cor da minha pele, que eu sofri muito racismo nas empresas que eu entrei trabalhar, na escola, eu sofri muito preconceito pela minha cor. Já, tipo... Então, tipo, aquilo já... Deus trouxe na memória aquilo, e Deus colocou no meu coração. Tanto que você era forte, que você era querida por ele, ele já foi mostrando pra você, né? Sim, e eu precisava curar isso, eu precisava perdoar aquelas pessoas que fizeram aquilo pra mim. E eu tava chorando muito. E uma das formiguinhas veio, me abraçou e cantou uma música pra mim. Ela falou assim: o Senhor pede pra que eu cante uma música pra você. E é aquela música Aos Olhos do Pai. Você é uma obra-prima, né, que ele desenhou. É uma música muito linda, né, que ele planejou. Então, foi uma música que tocou no meu coração. E por que eu tô contando isso pra você? Porque quando eu saí do encontro com Deus, eu tava decidida que eu queria me batizar, eu acabei indo pro mundo de volta. Porque o mundo, ele
te entrega coisas que você acha que você não vai ter Sei com como Deus. que é. E eu acabei voltando pro mundo. Acabei voltando pro mundo pior. Porque deu acabei... Saiu da igreja, não fora da Saí igreja. da igreja, não queria mais ir pra igreja. É. Ia pra igreja, mas não focava. E depois, queira ou não, que você saiu do encontro com Deus, que veio essa lembrança do inimigo, já se levantou de todas as maneiras, né? Vou dar os pratos pra ela, que eu não aceito ela ali, né? Porque saber que através de você é trazer libertação pra muitas pessoas, né? Sim, porque o que o inimigo quer? Ele não quer que você... Eu não queria que eu desse meu testemunho pras pessoas. Queria acabar com você, ele queria te destruir. O que aconteceu? Eu comecei a me fechar, eu comecei a não falar sobre meu testemunho. Eu tinha vergonha de falar sobre meu testemunho. Eu não queria falar para as pessoas, eu não falava de Jesus. Tá tudo normal, né? Eu tenho minha fé, né? Ele Uhum. faz a gente acreditar no nosso próprio entendimento, né? E a minha fé é o que basta. eu não faço mal para ninguém, né? Ele tenta... Eu não faço mal para ninguém. E eu comecei pro mundo, né? Saía... Eu tinha minha amiga ali de que a gente trabalhava junto, a gente ia pro mundo junto e fazia... Tava curada, né? Sim, tava tudo... né? Tava bem, eu tava curada. E um belo dia eu tava muito drogada, bêbada. Chegou a ficar usando drogas. Sim. E na mão do inimigo, bem dizer, né? Bem na mão do inimigo. E eu tava lá numa balada, eu nunca vou esquecer. E eu tava lá na balada... Fazia quanto tempo já esse termo que você tinha saído da... Eu finalizei a minha quimio... Um encontro com Deus ali, que você saiu do encontro com Deus. Com Deus. Eu fiz um encontro com Deus, acho que em junho. De junho ali em agosto, até agosto ali eu tava bem na igreja. Depois... Você ficou quanto tempo você não... No mundo, voltei pro mundo de agosto até dezembro de 2023. Porque foi nesse período. E ali eu comecei, né, inúmeras coisas que aconteceram. O inimigo, ele é sujo, né? Você abre a porta, ele já vem com tudo. Nossa, ele nem pergunta se ele quer entrar, porque o Senhor, ele bate pra entrar. Ele já derruba inimigo, tudo, não, né? ele já entra com porta e tudo, porque ele vai te oferecer banquetes. Ele vai te oferecer aqueles pratos que você vai olhar assim e você vai desejar aquilo. Ele te dá e depois fica acusando, daí a pessoa acaba... E foi isso que aconteceu. Eu tava numa balada com a minha amiga e eu escutei o Espírito Santo falando comigo. Falando assim, o teu lugar não é aqui. E eu falei, o meu lugar é aqui sim. Ainda briguei. Você é mesmo muito louco ali, será que eu tô doida, né? Tá falando comigo, né? Aqui é o meu lugar. E eu lembro que a gente chegou na casa da minha amiga, da Lid, e do nada ela começou a cantar uma música, do nada. Nesse mesmo dia? No mesmo dia. E ela começou a cantar uma música. E ela cantou a música Aos Olhos do Pai. Quando ela cantou essa música, o Senhor me trouxe na memória tudo o que eu passei no encontro com Deus. Te conectou com o novo, né? E por que eu contei isso? Porque depois disso, eu fui no médico fazer minhas consultas de rotina e eu acabei descobrindo que o câncer tinha voltado. Então, eu tava sozinha. A minha médica falou assim, Alex, você está sozinha aqui? Eu falei, tô. Ela falou assim, eu vou precisar que você faça um exame e nesse exame ele vai constar aonde está o câncer de volta. Nossa, já te deu a certeza e você... Ela me abraçou, eu tava sozinha. A doutora Ana, as minhas enfermeiras da Sion, que elas são pessoas maravilhosas. E ela me abraçou e falou assim, a gente lutou tanto, né, Ali, mas eu sei que você não vai desistir. E eu saí dali, peguei os papéis, já fui direto na Unimed. E eu precisava de um exame que se chama PET scan. Você já tava começando a ficar mal ali ou não? Ali eu já tava mal de tristeza, né? Porque eu ia ter que fazer todo o tratamento de novo, porque eu comecei a sentir uma pressão muito forte no ovário. Uma dor muito forte. E eu falo que o meu corpo, ele dá o sinal. E a doutora falou assim pra mim, eu preciso que você faça a liberação desse exame. E eu fui lá na Unimed, cheguei lá na Unimed, a menina me pediu um monte de exame, que eu nem tava com os exames na mão. Voltei no outro dia, entreguei os papéis, a menina falou assim, olha, Alexane, a gente não pode te dar certeza, porque esse exame ele custa R$5.000 e a gente não sabe se a Unimed vai liberar. Aí o que eu fiz? Não tinha contado nada pra minha mãe nem pro meu pai. E daí eu falei assim, e agora? Como é que eu vou chegar pra eles, vou dar essa notícia assim, né? Aí eu respirei fundo, falei, e agora, Senhor, o que eu faço? Daí nessas horas você chama o Senhor, né?
Aí eu... Que ele vê, né? Ele já tava gemido, chorando ali, minha filha, Sim, não vai, mas vá, eu vou. não vá. E aí eu lembro que eu cheguei na empresa, fui conversar com a minha chefe, aí perguntei pra ela que eu não sabia o que fazer, ela falou assim, eu conte pra tua família, não deixe eles. E eu lembro que eu chamei a O Paty. inimigo já tava programando pra você não contar aí pra... E eu lembro que eu chamei a Paty na salinha, minha amiga da empresa, a Paty. E falei, Paty, eu não sei o que fazer. E comecei a chorar, ela disse o que aconteceu. E quando eu contei pra ela, a gente se derramou de chorar, né? Porque a gente não sabia, eu não sabia o que fazer. E tinha a Valéria, que trabalhava com a gente, que hoje não trabalha mais na empresa, que ela trabalhava na parte de enfermagem. Quando eu sentei pra contar pra ela, nós duas se abraçamos e choramos. Ficou pior do que o primeiro? Tipo... Foi pior, porque ele veio mais agressivo, né? Então... Você pensou em desistir assim alguma vez? Não, nem um momento. Eu lembro que eu precisava liberar aquele exame e eu falei bem assim, cheguei para as pessoas que eu conhecia e falei bem assim, lá na empresa, olha, eu preciso liberar esse exame, eu preciso da ajuda de vocês. E aí eles já se moveram na empresa, já mandaram mensagem para a Unimed, já começaram a se mover. Eu lembro que com o exame levava 15 dias para liberar, quando deu 3 dias o exame estava liberado e no sábado eu já consegui marcar o exame e eu fiz o exame. E o que eu vejo que você é um exemplo de fé, né? O tempo todo eu ia perguntar para você como a fé impactou no processo, porque você já caminhava com a fé, mesmo perdido ou não, no momento que você foi pro mundo, você já não queria voltar, que você tava com um certo, tipo, o inimigo te colocar na vergonha, né? Você não vai voltar, é aqui, então você tava vivendo aquele mundo, né? E nesse meio termo aí, na hora que você adquiriu tudo, voltou, pior, foi, nessa você continuou com a fé, né? Tipo, a fé, ela foi tipo o remédio o tempo todo, né? A fé no Senhor Jesus foi algo que eu vejo, você falando do começo, nunca faltou fé. Podia acabar tudo, tirar tudo, mas não tirava a fé da Alexandra, né? Em nenhum momento. Você é tremendo. E eu lembro que no finalzinho do ano, quando a gente descobriu, que daí veio, eu contei pra minha mãe, contei pros meus irmãos, contei assim pras pessoas mais próximas. Foi uma fase muito difícil, foi um final de ano assim muito difícil, né? Até me emociona porque foi o último final de ano que a gente passou com meu pai. E eu lembro que... Como que foi o apoio, tipo, da sua família? Nossa, assim? A minha rede de apoio é maravilhosa. Meus irmãos, assim, a gente tá sempre junto, né? E meu pai, no final do ano, ele me abraçou na hora que tava estourando os fogos e falou pra mim, a gente vai vencer, filha. E a gente tava bebaço, eu e meu pai. Falei, eu vou encher a cara, eu e meu pai. Nós bebíamos com o pai, nós tava lá, eu, meus irmãos, né? Nossos amigos, a Lu, minha madrinha, a filha dela, a gente tava tudo junto lá. E nós enchíamos a cara. Bebíamos um monte, eu e o pai abraçamos. Depois dessa segunda vez, né? Quando eu descobri, em 2023, segundo, né? na segunda vez. E eu lembro que eles trouxeram uma garrafa de Jack Daniels e nós enchíamos a cara, eu e o pai, nós se abracemos com aquela garrafa, eu e o pai, e bebíamos um monte. Eu e o pai. E a gente tava tudo junto, né? Porque a gente não sabia, né? Que ia ser o dia da último. manhã, né? Também. Não sabia, né? Aí quando foi no dia 3 de janeiro, eu tava na casa dessa minha amiga, né? Que eu tava me preparando pra fazer a cirurgia já. E recebi uma ligação. Tava indo pra casa e recebi uma ligação da empresa do meu pai. Meu pai sofreu um acidente na BR ali, saindo do trabalho. Ele trabalhava na Germa. Ele sofreu um acidente saindo do trabalho. O motoqueiro bateu nele. Ele foi encaminhado pro trabalhador, num estado grave. Eu não podia ir até ele porque eu ia me preparar pra cirurgia. Meu Deus. Isso tudo, né? Em 2024 já. A luta que parecia ruim, ela tinha dobrado cada vez mais, Dobrou ela tava... cada vez pior. Só que daí meus irmãos chegaram lá, meu pai tava conversando, tava falando. E do dia pra noite, ele não acordou mais. E tu tava onde? Eu tava em casa. Aí eu lembro que eu ia operar numa terça-feira. Ele faleceu, ele? No dia 16. Eu ia fazer cirurgia. Na sexta-feira eles pediram pra que eu fosse visitar meu pai, porque ele ele tava em coma já, né? Você tendo conhecimento com Deus, vendo tudo acontecendo, um negócio... E sempre acreditando que o Senhor ia curar ele. Mas a minha oração sempre era, Senhor, faça o melhor, Pai. Não deixe ele sofrer, que seja feita a tua vontade e não a minha. A minha oração todos os dias eram essa.
E eu fui visitar o pai e quando eu cheguei lá, assim que eu vi ele, eu nunca tinha entrado numa UTI, nunca tinha visto alguém entubado. E quando eu vi meu pai naquela situação, eu entrei em desespero. Fiquei muito mal, não sabia o que fazer, eu só comecei a chorar. Eu pegava nele. Imagina que testemunho fortíssimo. Eu cheguei lá, ele escorria lágrima assim no olhinho dele. Porque ele sabia que eu tava ali, mas ele não abriu o olho. Ele tava dormindo, né? Aí no sábado minhas amigas tinham feito uma rifa pra mim me ajudar a custear, porque eu sempre joguei futebol, né? Então as amigas do futebol fizeram um torneio beneficente pra mim. E eu fui lá, né? Minhas amigas de futebol. Até lá no meu Instagram tá lá as fotinhas, né? Do dia do torneio que elas fizeram. Foi feito 2 torneios. Deus abençoe elas grandemente. Sim, com certeza. Opa. Sempre oro por elas. E lá no meu Instagram tem o dia que elas fizeram o torneio beneficente, que eu estava, antes de eu estar no hospital, e outro depois que eu estava no hospital. E eu fui operar na terça-feira e fui me despedir do meu pai. Fui dar um abraço nele antes de eu operar, porque na minha cabeça eu ia operar, era pra ser uma cirurgia simples. Eu ia operar. E quando eu entrei pra fazer a cirurgia, a minha mãe ficou na sala de espera e eu entrei pra cirurgia às 5 horas da tarde. Eu lembro que eu fiquei dando risada com o anestesista lá. Apaguei, eu acordei depois de 5 dias. Nossa, que sensação doida, né? Tipo, perdeu o pai, dormiu, ficou 5 dias aqui. É que no caso eu não sabia ainda. Eu fiquei sabendo que meu pai faleceu depois que eu acordei do coma. Eu fiquei sabendo que meu pai faleceu. Ah, ele não tinha falecido, ainda você foi pro coma ali, ainda com a fé que você ia ver seu pai de novo, né? Sim, no caso eu acordei. Na minha cabeça eu nem sabia. Na minha cabeça eu tinha dormido, eu tinha acabado de acordar. Aí o choque piorou. A hora que eu acordei, eu tava com os tubos assim na minha boca, né? Tudo amarrado, porque eu não sabia o que tava acontecendo. Aí eles só me avisaram, olha, Kissane, você ficou em coma, né? A gente precisou te entubar, né? De primeiro momento eles não falaram muita coisa. Aí eu fui pro quarto, aí chegando lá no quarto, descobri que meus pontos tinham aberto. Estavam abertos, meus pontos do umbigo pra baixo. Tive que ficar na cama imóvel durante 24 dias. Meu Deus, fiquei 29 dias. A luta foi grande, tremenda na sua vida, porque ela não parou de acelerar a luta, né? Não. Foi acontecendo uma coisa atrás da outra, pior, né? Foi acontecendo uma coisa atrás da outra. E daí, quando eu tava no hospital, eu vi que a minha mãe, que o meu irmão, que a minha cunhada estavam lá chegar. Aí eles deram a notícia que meu pai havia falecido, mas o Senhor foi tão bom que o Senhor falava com você em todos esses momentos? Uma noite anterior, eu sonhei com meu pai. E nesse sonho, eu lembro que eu cheguei no hospital e meu pai estava sentadinho na cama todo de branco. E eu cheguei assim, eu caí de joelho no chão e falei, obrigada, Jesus. Né? E ele olhou pra mim, como ele me chamava de Flor, ele falou assim, Flor, o pai te ama. Ele era grudado, que ele já queria ter desde pequeno, né? E ele só falou assim pra mim, foram as únicas palavras que ele disse. Ele falou, Flor, o pai te ama e Jesus salvou a minha vida. Amém, aleluia. Ali eu tive a plena convicção que meu pai estava nos céus, que ele estava bem. Na mão do Senhor, né? E quando eles me contaram assim, foi doloroso? Foi. Mas eu tenho a certeza que meu pai estava no céu, que meu pai estava com Deus, melhorou muito. Daí você saiu dali, o câncer continuou. Aí que eles começaram a me contar o que aconteceu. Né? Daí eu fui pra casa, fiquei 29 dias no hospital, fui pra casa. Nesses 29 dias que eu fiquei no hospital, eu fiquei imóvel na cama, só tomava banho de leito. Então eu não podia andar, não podia caminhar. Eu lembro Meu Deus, que situação. No dia 27, eles me deixaram sair da cama. Eu tive que aprender a andar, porque eu fiquei muito tempo parada. Então, tipo, eu tive que... Aí já tinha perdido o cabelo, tudo nessa época? Não, eu tava no hospital ainda. No caso, eu tava no hospital. Aí, quando eu saí do hospital, eu tive que esperar um tempo pra mim poder começar a fazer as quimioterapia. Porque daí meu rim deu problema. Tive que fazer mais uma cirurgia no rim. Aí o doutor, quando eu fui tirar os pontos, o doutor me contou o que aconteceu. Ele falou assim, então, Alexandre, você teve 2 paradas cardíacas no meio da cirurgia. A gente precisou te entubar pra salvar a tua vida, né? E a gente precisou fazer esterectomia, que é o processo onde eles retiram os 2 ovários e o útero. Então, hoje eu não posso mais gerar, porque foi retirado meu útero e os ovários. E aí eu comecei a fazer o tratamento, né? Raspei. Nossa, a sensação aí você tava vendo que, meu Deus, né? Para as pessoas também
pela situação que você tava, já deve ter imaginado, as pessoas achou que você não ia voltar mais numa situação dessa. Pessoa em carne, né? Que Sim. imagina ataque cardíaco, um monte de coisa, pessoas sabendo. E E você na fé com Deus na ali. na fé, acreditando sempre que o Senhor ia fazer o melhor. Eu lembro que no hospital, a minha médica, uma médica, falava assim pra mim, ela falou assim pra mim quando eu saí, porque eu falei pra ela que eu não ia precisar operar. Porque quando eles me deram a notícia do meu pai, no mesmo dia, a minha médica queria me operar. Porque ela queria, no caso, fazer a costura novamente. Porque como abriu a cirurgia, eles queriam costurar de novo. E eu falei pra ela, doutora, você não vai fazer cirurgia em mim porque Deus não vai permitir que eu opere. Porque meu Deus vai me curar, Ele não vai permitir que eu opere. Deus, ele é tremendo, né? E quando a gente fala com ele... Mas a gente fala com convicção, né? E eu lembro que ela falou bem assim, isso foi 11 horas da manhã. Quando foi 5 horas da tarde, ela chegou e falou história assim... de fé. E ela chegou pra mim e falou bem assim, olha, Alexandra, tua fé é grande mesmo, porque você não vai precisar operar. A gente vai te permitir aqui pra você ficar aqui na cama, você vai ficar imóvel, não vai poder se mexer. Mas vai ficar na cama. Que louco, né? Que louco, né? E eu lembro que quando eu saí do hospital, eu falei bem assim pra doutora, viu, doutora? O senhor não permitiu que eu fizesse cirurgia, eu tô saindo antes dos 30 dias, tô indo embora. Sempre grata, né? Que é gratidão. Sempre grato. Falei dela bem assim, o Deus que você serve é tremendo mesmo. Gratidão é por todas as coisas boas, né? Não importa Sim. você agradecer, né? Só que daí eu comecei a fazer o tratamento, né? Comecei a fazer as químio, daí meu cabelo, ele não chegou a cair 100%, mas daí eu optei por raspar a cabeça porque tava muito ralo o meu cabelo. Aí eu optei por raspar, que a cabeça carequinha, né? Caiu bastante minha sobrancelha, os cílios, né? Caiu bastante, no caso, a parte de pelos, né? Do corpo, né? E comecei a fazer as quimioterapia. E aí o Senhor me encontrou mesmo num encontro que eu fui, que foi com as meninas do Despertar das Leoas. Que lá o Senhor falou comigo mesmo e o Senhor me mostrou que tudo que eu tava passando eu tinha que tomar uma decisão. E foi quando a Diane falou algo pra mim que ela falou, você precisa sair de cima do muro. E foi quando eu decidi realmente entregar a minha vida a Cristo e saber a minha paternidade de filha. Que eu sou filha amada, que o Senhor me ama, que os cuidados dele, né? O tempo todo, dele imagina. especial, olha tudo que eu passei. Então, é o cuidado especial do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa, né? Passar pelo processo do luto do meu pai não foi fácil. Mas o Senhor permitiu que eu me despedisse dele em sonho. Então, o Senhor foi muito bom. O Senhor é maravilhoso, né? Não dá pra explicar, né? O Senhor foi maravilhoso assim comigo e eu sou muito grata, né? Hoje eu sou batizada, fiz o meu processo do meu batismo. Como que foi pra você vencer de novo o segundo? Como foi o segundo? Você pegou ali, você profetizou ali, como que foi? Em todo momento, quando eu descobri a Que ela segunda venceu, vez, ela venceu, pessoal, venceu os dois, não é? foi os dois. Um não só foi não. só um, foi os dois. Tá aí. E então eu falo assim que o segundo câncer assim foi tremendo o que o Senhor fez na minha vida. Porque ele me tirou do limbo. Ele me tirou de onde eu estava afundada. E hoje me tornou a mulher que eu sou hoje, com o entendimento que eu tenho hoje. Né? Com o entendimento que eu tenho hoje, eu não tenho vergonha de falar sobre o amor de Jesus. Como você vê esse propósito que Deus fez assim com você assim pra passar pra pessoa assim? Você lembra a primeira vez que a gente se encontrou, né? Foi você mesmo fala, meu irmão brinca, eu sempre falo assim que... Conheci no Uber, você no mesmo Uber, filmou. e eu falo assim que eu não perco a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Muito, muito bom. Aquela foi uma das melhores viagens que eu fiz e você falando do sobrenatural do que Deus fez, né? É tremendo mesmo. Que... Tem um rapaz que ele é Uber também, o Gabriel. Eu lembro que eu conheci ele num dia que eu tava vindo numa corrida. E o Gabriel, ele nunca tinha ido na nossa igreja. Eu fiz o convite pra ele ir na nossa igreja e falei pra ele ver meu testemunho. E quando ele viu meu testemunho, ele começou a ir na igreja. E a gente sempre brinca, eu sempre falo pra ele que foi através do meu testemunho que ele foi pra nossa igreja e através da forma com que Deus tem agido na minha vida, porque eu não perco a oportunidade. Eu entro dentro do Uber esperando uma brecha pro motorista me deixar falar de Jesus pra ele. Eu não tenho dúvida que desde o dia que eu te conheci, fiquei muito, muito feliz mesmo. Não tenho dúvida que através, até mesmo aqui do programa, pessoas que vão estar vindo para não desistir, né? Que com Deus, né? Com Deus, tipo, tudo é possível, né? Você não deixou, tipo, de acreditar que é possível, né? Daí o outro, você foi e voltou lá na médica lá.
Tipo, que o tempo tá meio que passando, mas como que foi chegar na médica de novo, mostrar pra médica? Eu venci de novo, como que foi? Quando a doutora me viu, ela ficou assim, a minha médica, a doutora Ana, ela ficou muito feliz, porque ela falou assim pra mim, desde o primeiro momento, quando eu descobri, ela falou assim, eu fico muito feliz porque você não desistiu. Porque você permaneceu forte, porque você permaneceu firme. E a minha amiga ali, de lá que eu falei pra você, que foi a minha amiga, que a gente foi pro mundo junto, a minha amiga, hoje ela tá indo pra igreja também. Glória a Deus, Ela aleluia. tá seguindo a Jesus também. É muito bom, né? E isso é muito bom. Tipo, alegra o meu coração saber que eu me batizei e que ela tá seguindo também. Através da sua vida, você vê como que é louco? Porque que o inimigo estava furioso? Que através da sua vida ia vir outras pessoas sendo salvas, né? E que mensagem você daria assim, para uma pessoa hoje que vai estar assistindo a gente aí, que está enfrentando o câncer, ou tem uma pessoa na família que está enfrentando o câncer, assim, que é uma doença que é só o Senhor mesmo, uma mensagem que você daria assim, para essas pessoas? Olha, hoje eu tenho a plena convicção que tudo que eu passei foi por Deus, né? Deus tem propósitos, Deus tem planos e nunca deixe de acreditar nele, independente da sua religião. Acredite que Deus tem um propósito para tudo na sua vida. O meu propósito é que eu possa passar o meu testemunho e mostrar para as pessoas o quão maravilhoso o Senhor é. Tremendo, é tremendo, tremendo mesmo. E nossa, é uma história muito forte ali, porque eu tinha conversado com você um pouco, né, naquele dia, não tinha falado tanto, mas nossa, desde o ventre ali da sua mãe você já viu passando várias lutas, vários cercos, né? E depois dessa vez que você voltou agora, nunca mais. Eu falo Não que quer eu sou um mais nem saber milagre do. desde o ventre. O milagre desde o ventre. É mesmo, da é minha mesmo. mãe. E nunca mais, tipo, voltou pro mundo. Agora não quer mais saber do mundo de jeito É. nenhum, né? Hoje a vida que eu tenho com Cristo eu não troco por nada. Se você pudesse dar um nome hoje pra essa fase da sua vida, que nome você daria? Um nome? É. Como assim um nome? Um nome pra essa fase que você. Sei lá, uma coisa assim, dizer assim, algo que você. Essa fase da sua vida. Olha, hoje eu tenho vivido algo extraordinário. É extraordinário porque o Senhor tem se apresentado para mim de Que muitas não formas. parece de jeito nenhum que você teve, que você passou por tudo isso. Eu sequer imaginei que você chegou, tipo, usar. Pra mim você nunca bebeu. Imagina que, como que Deus transforma a pessoa, como que Deus. Eu falo que tudo é força de vontade. Tudo é força de vontade, porque da forma com que o Senhor me achou e hoje o que o Senhor fez e tem feito na minha vida, eu não troco por nada. E uma mensagem de fé, você queria deixar, tipo assim, estamos acompanhando, tipo, estamos indo já pro meio que pro encerramento, horário, assim e tal, mas uma mensagem assim que eu falo pra você de fé, assim, que você queria, tipo, nesse momento, passar pra alguma pessoa, pra quem estiver vindo, falar algo assim, pode. Bom, como hoje eu sempre falo muito Tá passando por uma batalha, né? Uma É. mensagem assim. eu falo assim que eu ainda tenho mais 2 cirurgias para fazer, porém eu sei que o Senhor, Ele é maravilhoso. Então, se você tá passando por uma luta, não deixe de acreditar. Não deixe se abalar pelo que você tá passando. Porque Deus, Ele é um Deus de milagre. É só Ele, é por Ele. Então é tudo por Ele. E pra vocês verem, né? O que ficou mais de cara pra você ver, vencer os dois, tá indo agora, que eu não consta lá nos seus documentos, lá tudo, né? Que foi embora. E para não deixar de acreditar, né? Deixar de acreditar que com Deus, né? Eu fiquei de cara mesmo com sua história mesmo e tenho certeza que através de você, Deus tá... Certeza não, Deus já tá fazendo, né? Através de você, né? Você quer, tipo, deixar uma mensagem, um abraço para todos? Tem o Mirto, eu conheci o Mirto, lá, a Angélica, o pessoal gosta pra caramba de você também, né? Já que nós fez aquele vídeo lá no carro, lá eles falaram, pô, você tá com a Alexiane aí e tal. Ele até foi lá no meu comércio lá conversar comigo, lá o Mirto, lá, ele gosta muito de ser lá, o Mirto, o pessoal lá. Se quer deixar alguma mensagem para alguém, em geral, para a igreja, para quem você quiser nesse momento, sim. Bom, né? A maior parte me conhece, então sabe do meu coração, sabe que eu sou chorona, mas eu sou muito grata pela minha rede de apoio, pelas pessoas que me apoiaram, por todas as pessoas que me acompanham nas minhas redes sociais, que me mandam uma palavra amiga, que estão sempre do meu lado, e eu fico muito feliz por saber que tem pessoas que torcem por mim, e eu sou muito grata. Um beijo para todos, vocês sabem que eu amo vocês, eu desejo de todo o meu coração toda a felicidade, que Deus abençoe cada um, porque quem me conhece sabe
aquela área do passado não existe mais. Hoje existe uma área renovada em Cristo. Opa, isso aí, gratidão, hein, pessoal, gratidão. Nossa, Ale, eu sem palavras mesmo, e Deus é tremendo. Queria te agradecer mesmo muito por ter vindo aqui no programa mesmo e tal. Agradecer a todos vocês aí, pessoal, que acompanha a Ali, que nós, a palavra de Deus diz, né, que nós é ferro, ferro no ferro. E assim que eles foram com vocês, que são uma pessoa abençoada, né, que todos eles, né, uma pessoa abençoada, que continue, né, tipo assim, cada vez mais, que nós é corrente do bem, igual nós estávamos trocando ideia, né? Nosso foco é motivar pessoas, trazer inspiração, levar as pessoas para Cristo, né, Ale? Sim. Que isso não tem preço melhor, né? Que nosso troféu é estar lá com as coisas com o Pai lá em cima, né? E a alegria que o Pai tem de quebrar qualquer tipo de coisa. Uma história assim que pra ele, pro mundo já tinha perdido, ela não tem mais jeito, pro inimigo já tinha acabado, e no momento que você gritou, Deus, eu quero socorro, e mudou tudo, né? Mudou tudo. A logística ela mudou toda, e eu falo assim que nós somos loucas por Jesus. Então, Deus gosta dos loucos. Isso aí. Nós somos loucos por Jesus. Eu sou louca por Ele, amo o que o Senhor tem feito na minha vida, e eu falo que tudo que o Senhor fez por mim hoje, às vezes eu também tenho meus dias ruins, eu também tenho. Certo. Mas quando eu lembro dos meus dias ruins, eu olho meu testemunho e vejo, não, eu já passei por tanta coisa, não vai ser isso que vai me desmotivar. Só com Deus, vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Queria deixar até uma mensagem baseada em tudo que você falou ali, né? É Marcos 9:23, né? Até que falei no começo, né? Sim. Tudo possível é para quem tem fé, né, meus amigos? E a Ali tá aqui, é um exemplo, um testemunho real aí, né? Deus abençoe a todos aí. Um abraço a todos. Até a próxima. E obrigado, Ale. Tamo junto, né, pessoal? Tamo junto aí, ó. E me sigam nas redes sociais. Como que é seu Instagram na rede social? Meu Instagram é Alexane Vieira. Ó, pessoal, aí a produção colocou lá, Alexane Vieira, meus amigos. Tá bom? Deus abençoe grandemente, Ale. Amém. E vamos lá, pessoal. Vamos pra cima aí. O negócio é fé. Fé mais fé, né? Amor mais amor, né? Isso mesmo. Opa. Deus abençoe a todos vocês e abençoe você e a tua família. E obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Opa. Tamo junto, pessoal. É nóis, pessoal. E vamos encerrando por aqui mais um episódio hoje que foi sobrenatural aí. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite aí. Salam aleikum.